uma das coisas que a gente mais tem ouvido falar hoje em dia. E isso gera um interesse muito grande na população, até porque ninguém tem conhecimento a respeito do que são as criptomoedas. Parabéns para você que está fazendo esse curso, veio com interesse para descobrir um pouco mais. Nós da Academia Hércules vamos mostrar da melhor maneira para que você entenda o que são as criptomoedas, como fazer para entendê-las, como ver elas na prática. São virtuais, mas a gente vê o funcionamento delas e como a gente pode inclusive buscar maneiras de fazer dinheiro com elas ou fazer mais criptomoedas. A desejo do que você esteja acreditando. Esse mercado vai crescer mais, esse mercado está servindo agora só de maneira passageira e não vai mais para frente. Vamos ver, vamos chegar a essa conclusão. Bora para o curso. Criptomoedas. O que são as criptomoedas? Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um disclosure para vocês. Eu não sou analista e não estou recomendando a compra nem a venda de nenhuma criptomoeda específica. Para análise e recomendação, existem casas de análise que fazem isso. Esse curso não tem o objetivo de fazer recomendação de você comprar ou não. Esse curso tem o objetivo de mostrar para você como funcionam as criptomoedas. Vai falar sobre as principais criptomoedas, como inclusive você pode fazer uma criptomoeda e as formas que você pode ganhar dinheiro a partir das criptomoedas, seja na compra, seja na venda, ou em outras formas que eu também vou falar nesse curso que às vezes são mais passivas, ok? Sobre análise e recomendação. Existem casas de análises que fazem análise e recomendação de compra, de venda de criptomoedas, criptoativos. Eu posso citar uma delas aqui, que é a Empíricos. Então você pode entrar lá na Empíricos, ter uma assinatura específica sobre criptomoedas. Com certeza devem ter mais casos de análises, eu não estou aqui fazendo propaganda nem nada da Empíricos especificamente, mas estou apenas dando um exemplo para que você busque, inclusive pesquise a respeito e vá atrás da melhor casa de análises que você gostaria de fazer. Isso se você tiver vontade de tradear, né, fazer compra e venda de criptomoedas, porque geralmente essas casas de análises vão mostrar, né, para você quais são as moedas melhores para se comprar, para se vender, o que você deve fazer. E existem algumas outras filosofias, por exemplo, o buy and hold, né, que é para você comprar e segurar, né. Então, sabendo um pouco mais, né, eu posso contar um pouco do meu portfólio. Eu comprei criptomoedas, ou compro criptomoedas desde 2016. Vendi algumas delas no caminho. E hoje ainda tenho posição em criptomoedas. Como forma de exemplo, ao final do curso eu vou falar para vocês qual é minha posição, como está minha carteira e quantos por cento do patrimônio isso representa. Então, vamos para a próxima. Vamos lá inicialmente entender para que servem as criptomoedas. Para que servem as criptomoedas? Então, basicamente, a gente vai voltar um pouco na história nos próximos slides, entender quando que elas foram criadas, por que elas foram criadas e assim, e como que chegaram ao objetivo delas de hoje. O objetivo das criptomoedas basicamente é ser escalável, ou seja, uma forma de você envolver o mundo inteiro. Por que isso? Hoje a gente vê que a gente mora no Brasil, tem o real como moeda oficial. Como que os países fazem para ter uma moeda oficial? Eles cobram imposto naquela moeda. Então, por exemplo, no Brasil você só pode pagar imposto em real brasileiro. Então, se você tiver uma empresa vendendo em dólar, você vai ter que pagar seus impostos. Mas você vai ter que transformar pelo menos parte daquilo que você ganhou em dólar para real para poder pagar os impostos em real brasileiro para o governo brasileiro, ok? Então a gente tem hoje, sei lá quantos países, 300 países no mundo. A maioria deles, cada um tem a sua moeda. E você poder levar dinheiro de um país para o outro, você vai ter que passar por instituições financeiras, você vai ter que pagar impostos, ou seja, existem taxas e é custoso você passar um dinheiro para o outro.
Então, uma das coisas da criptomoeda é ser escalável de forma que todo mundo no mundo, em qualquer lugar do mundo, pode usar um Bitcoin, por exemplo. E foi a primeira moeda criada. Então, esse é um dos motivos, né? Você, por exemplo, está aqui no Brasil, daqui a pouco você está na Austrália, você pode comprar qualquer coisa lá na Austrália com Bitcoin da mesma forma que aqui no Brasil você pode comprar. Não existe custo de transferência do dinheiro de um país para o outro, de instituição bancária para outra, enfim, impostos para fazer essa transação. Então, hoje em dia, você está aqui no Brasil, você quer comprar dólar, por exemplo, você vai ter que ir numa casa de compra e venda de dólares. Ao comprar, vai ter imposto, que é o IOF, sobre a compra de moeda estrangeira. Você vai ter que declarar que comprou, então você vai lá numa casa de câmbio, você vai assinar o papel de que está comprando $1.000 a um preço de R$ 6, sei lá. Você vai ter a taxa dessa agência, né, de transação de moeda. Você vai ter imposto. Isso se você estiver comprando moeda papel, digamos assim, o oficial, o tangível. Você pode estar, por exemplo, em outro país e você comprar com seu cartão de crédito. O que vai acontecer quando você comprar com seu cartão de crédito brasileiro? Você vai ter de novo o IOF, você vai ter o custo da transação bancária, ou seja, está lá com o teu cartão do Bradesco, por exemplo, o Bradesco vai te cobrar uma taxa sobre isso. Além do que, o Bradesco vai usar o câmbio. Hoje em dia é o câmbio do dia que está sendo utilizado, né? Mas alguns tempos atrás era a maior cotação do mês, então o banco ganhava dinheiro em cima de você. Além do que a transação poderia levar muito tempo para acontecer se ela fosse uma transação de valor grande, por exemplo. Então, você ia precisar de diversas autoridades, sejam elas do sistema de transação, para aceitar a sua transação, ok? Ou seja, você tem um sistema hoje centralizado. Você tem que passar por governo, tem que passar por agências financeiras. O segundo objetivo da criptomoeda tem a ver com isso, que é um sistema descentralizado. Ninguém tem o controle sobre o sistema do Bitcoin, as linhas de código do Bitcoin. Eu posso passar o dinheiro para João e o sistema vai entender. Foi passado o dinheiro de mim para o João. Ponto. Ninguém precisa dar ok nessa transação. Apenas a própria rede do Bitcoin vai verificar se eu tenho um Bitcoin para passar para o João, se eu tiver a transferência feita. Se eu não tiver, a transferência não é feita. Aonde que vai estar isso? Em todos os computadores. Ok? Isso é uma forma segura, que é o terceiro ponto assim do porquê servem as criptomoedas. Você não vai ter tudo numa forma central, então você vai ter todos os computadores da rede vão ter a informação de que eu passei um Bitcoin para João, ok? Não tem como fazer modificações na rede de Bitcoin, não tem. A gente vai entender como que isso funciona no curso, mas a gente vai ver que não existe forma de enganar a rede do Bitcoin, ok? Então, o que é o Bitcoin? Então, para a gente só assim uma breve apresentação. O Bitcoin é um tipo de moeda virtual gerada por computadores especializados. Especializados aqui a gente pode dizer que hoje em dia eles precisam ser mais potentes, mais especializados mesmo. Mas no passado qualquer computador poderia gerar Bitcoin. O custo computacional era pequeno. Essa criptomoeda não é controlada por bancos centrais, governos ou qualquer tipo de instituição de regulamentação monetária. Por que ela é Desculpa. Descentralizada, construída em torno de uma ideia de privacidade de um mercado que se autogerencia. Por isso que tem esse interesse tão grande no Bitcoin, né? Como que isso funciona? Além disso, ela chama a atenção para a liberdade, essa agência de taxas bancárias, impostos, além da ideia de gerar dinheiro apenas usando o computador. Ok? Vamos agora entender um pouco da história. Okay? Como o Bitcoin surgiu? Então, para entender isso, a gente tem que voltar para a crise de 2008. O que foi a crise de 2008? Sim, a gente pode fazer um curso inteiro só sobre a crise de 2008. Mas vamos tentar digerir aqui apenas os pontos que interessam para a gente
para a gente chegar no explicar o porquê que essa moeda foi criada. O Bitcoin como moeda pioneira das criptomoedas. Em 2008 existia um incentivo muito grande dos bancos de investimento, principalmente dos Estados Unidos, para conseguir cada vez mais dinheiro. Como que é feito isso? Você tem que investir melhor do que os outros. E o que acontecia? Nos Estados Unidos existem as agências que vão dar o potencial de risco de um investimento. Então você ouve bastante no jornal, enfim, em outros lugares, ao Standard Plus, Standard Poor's está dando uma nota de crédito para o Brasil de negativa, de positivo. O que aconteceu em determinado momento? Nós tínhamos pessoas alugando ou vendendo casas que tinham um risco de não pagar muito alto. E mesmo assim, essas casas de análise de risco estavam falando que o investimento era excelente em relação a risco. E isso foi gerando uma bolha imobiliária. Então, as pessoas compravam e vendiam imóveis e conseguiam lucros muito grandes sobre isso. Existe assim muito questionamento em relação a essas agências, né, que com certeza estavam fazendo trabalho sujo. Um questionamento em relação aos CEOs, aos principais executivos de bancos de investimento, enfim, que tinham salários. Os salários dele eram altos, mas os bônus para conseguir investimentos cada vez maiores eram extraordinários, muito grandes, milionários. Então você vê JP Morgan, Lehman Brothers, esses bancos estavam com lucros altíssimos, porque os investimentos estavam muito arriscados. E a gente vê, inclusive, assim, o próprio CEO ou os executivos, eles não tinham muito risco em fazer o que eles estavam fazendo para eles como pessoa. Mas para os clientes deles, do banco, para os Estados Unidos, e depois mais para frente, para o mundo inteiro, eles estavam colocando isso em risco. O que acontece? Hoje o mundo, a globalização está levando os investimentos a virem de um lugar para o outro. Então, por exemplo, diversos filmes que a gente vê sobre essa crise começam a falir empresas, sistemas de investimento. Por exemplo, a própria França, um país que não tem nada a ver com os Estados Unidos, começa a perceber que várias de suas reservas estavam indo para o zero porque estavam investidos nos Estados Unidos quando a crise estourou. Okay? Basicamente, estourou a bolha imobiliária. O que isso quer dizer? Muitas pessoas estavam comprando e vendendo imóvel, porque no mesmo ano, em poucos meses, você comprava um imóvel por 100 mil reais, ali a 2 meses ele já estava valendo 120 mil reais. O que você fazia? Vendia o imóvel, comprava mais imóveis e essa valorização absurda continuava. Então muitas pessoas começaram a tomar crédito para isso. Até que teve um momento que as pessoas compravam só por especulação, comprar e vender só para fazer dinheiro. Então você via pessoas que não eram muito acostumadas a estar no ramo imobiliário, simplesmente comprando e vendendo só para fazer dinheiro. Isso chegou uma hora que alguém não conseguiu pagar e isso foi dando um efeito em cascata. Quem não conseguiu pagar foi lá, não pagou o que devia para a próxima pessoa ou não pagou seu crédito e gerou uma crise ou o estouro da bolha. Então, uma crise de crédito. Acabou o dinheiro, as pessoas que tinham emprestado dinheiro estavam contando em receber esse dinheiro no futuro, não conseguiram pagar. Então, às vezes, assim, como que isso acontecia? Eu queria comprar uma casa de 100 mil reais, ou dólares no caso, né, dos Estados Unidos. Eu não tinha 100 mil dólares, mas eu criava uma dívida com o banco me dava 100 mil dólares, eu ia pagando essas dívidas devagar. Em dado momento, pouco tempo, eu vi o meu imóvel estava valendo 120 mil dólares. Eu pegava e vendia o meu imóvel, continuava pagando a dívida, comprava mais imóvel e assim ia gerando uma bola de neve de comprar e ter tudo em crédito enquanto continuava pagando a dívida. Em dado momento, uma pessoa que comprou um imóvel de 150 mil dólares, que estava endividada para isso, não conseguiu vender esse imóvel por mais de 150 mil dólares, mesmo que essa pessoa estava fazendo só uma especulação. Então, a ideia era comprar um imóvel de 150 mil dólares, vender ali alguns meses por 180, 190 mil dólares. A pessoa não acha um comprador e tem que pagar a dívida. O que ela faz?
Ela começa a diminuir o valor que ela está vendendo. Ó, não consegui vender por 150 mil. Pô, ou por 170. Vou baixando. Chegou um momento que, ó, cara, eu preciso pagar minhas dívidas e eu tenho esse imóvel de 150 mil e ninguém quer comprar. Então eu vou começar a baixar o valor. Então a pessoa baixa para 140, 130. E chegou um momento que não havia mais comprador, não queria ninguém, porque esse sistema em cadeia foi destruindo as pessoas, os créditos, e até os bancos não tinham mais dinheiro para financiar nem para pagar seus credores. O que acontece? A pessoa vai vender, no fim das contas, esse imóvel por 10 mil dólares, porque ninguém quer comprar, e ela está com uma dívida monstruosa que ela não tem como pagar, está desempregada, enfim. Isso, imagine numa escala, um país inteiro fazendo. E aí que veio essa crise de 2008, ok? O que aconteceu então? Então, muitas pessoas quebradas, fome, aquela desgraça mesmo, quebrou bancos gigantescos como o Lehman Brothers nos Estados Unidos. A crise se estendeu para o mundo inteiro, todos os países tiveram crise, problemas. Aqui no Brasil a gente lembra, inclusive na época do presidente Lula, né? Não vou entrar no mérito que se foi bom ou se foi uma porcaria, mas ele falou que essa crise não atingiria o Brasil, né? Foi uma tsunami para o mundo, mas para o Brasil foi uma marolinha. Mas de alguma maneira também atingiu o Brasil e atingiu o Brasil não no mesmo momento, mas depois também. E o que o governo faz para, nesse caso, imprimir o dinheiro e distribuir o dinheiro? Tá. Você pode simplesmente criar dinheiro a partir do nada? Não, você não pode. Teoricamente você não pode. O que é a economia? A economia é uma ciência natural. Então o ser humano ia lá e comprava os primórdios, ia lá e pescava, o outro ia lá e colhia mel, você trocava um peixe por um pote de mel. Aí você conseguia comer um peixe com mel e o outro também. E assim sucessivamente. Assim, as coisas da economia elas não são inventadas, elas são descobertas. Tem a ver mais com o comportamento humano, com a natureza, do que com matemática. E o que acontece quando você imprime dinheiro? Você vai gerar inflação, você vai gerar problemas de todas as categorias para o mundo. Eis que, com essa imprimir dinheiro e tudo, é criado uma criptomoeda. Então, em 2009, baseado, ou seja, ou a partir do problema gerado pela crise e do problema principalmente de como os governos atuaram para resolver essa crise, que foi imprimir dinheiro, simplesmente criar dinheiro a partir do nada, sendo que inflação, esse tipo de coisa, a gente sabe que já acarretou problemas nos Estados Unidos e no mundo, e a gente sabe que futuramente isso vai acarretar muito mais do que a gente imagina. Ok? Então, assim, a fragilidade da moeda atual, os governos em crises financeiras começaram a emitir mais moeda, gerando a longo prazo inflação, além de ter toda a discussão que as principais vítimas dessa inflação são os mais pobres. Por quê? As pessoas mais ricas têm dinheiro investido, elas conseguem fazer esse dinheiro superar a inflação, ou pelo menos estar no 0 a 0 com a inflação. A pessoa pobre que ganha, por exemplo, vou dar um exemplo bem como, apenas como exemplo aqui, ganha R$ 500 por mês. Num mês, ela com R$ 500 por mês, ela consegue comprar 2 carrinhos de compra por mês inteiro de comida. No mês seguinte, ela já não consegue mais. No próximo mês, com inflação, ela já não consegue mais. E cada vez vai diminuindo o quanto de bens ou consumíveis que essa pessoa vai conseguir comprar com o dinheiro que ela recebe. Okay? Além de que, quanto mais pobre um país, mais as pessoas são vítimas desses governos e sistemas financeiros. Então, a gente estava falando ali em relação à taxação, à centralização, a gente vê que tem países que são muito pobres e as instituições financeiras cobram, assim, relativamente com o país, com o nível de pobreza, quanto mais pobre um país, mais taxas as instituições financeiras cobram. Além de que os governos, bancos centrais que controlam as moedas dos países, eles também são mais corruptos. Chegando ao cúmulo de que países muito pobres da África podem chegar a cobrar 20%
para você transacionar uma quantia de dinheiro para outra pessoa ou de empresas. Então, você vê que as situações desses países são extremamente agravadas, porque além de não serem desenvolvidos, eles não veem um horizonte para conseguir se desenvolver. Ou então que Satoshi Nakamoto, quem que é Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe. Ninguém sabe se é uma pessoa, ninguém sabe se é um grupo de pessoas. Ele criou em 2019 o Bitcoin. O que o Bitcoin tem como objetivo? Aquilo que a gente já, voltando aqui atrás, né? Ele é escalável, ele é descentralizado e ele é seguro. Necessidade de transação monetária pessoa para pessoa, ou o que a gente vê aí bastante falar, peer-to-peer do inglês, ok? Resolve os problemas que temos, a necessidade de terceiros para enviar dinheiro de uma pessoa para outra, ou de uma pessoa para uma instituição, ou, enfim. E ele resolve o problema da ineficiência e insegurança do sistema atual. Além do problema da fragilidade da moeda. Então os governos ficam imprimindo dinheiro, fazendo coisas que a gente não sabe o que vão acarretar no futuro. E a gente vê, Banco Central, o governo vai e volta, ainda mais no sistema que a gente tem, que é chamado de democracia, cada 4 anos muda o presidente. Então aquele presidente sabe que no final de 4 anos ali, ele vai tentar de tudo para se reeleger, então ele vai usar os artifícios que tiverem para a situação parecer melhor possível no final do seu mandato para ser reeleito. Ou se já foi o final do seu segundo mandato, para eleger uma pessoa da trupe dele, do grupo dele, enfim. Isso acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos também. A corrupção e ineficiência do governo e bancos centrais no controle da moeda do país. A gente vê que tomando essas decisões aí de sair imprimindo dinheiro, isso daí não só vai dar errado, como já está dando errado. Ok? E qual que é o principal objetivo? Como que o Bitcoin vai fazer isso? Ele tem um limite de moedas. Você não pode criar bitcoins a partir do nada. O limite de 21 milhões de moedas. A moeda que é inflacionada, o que isso quer dizer? O Bitcoin com o tempo vai valer mais. Ao contrário do real que a gente tem hoje. É igual aquela piadinha dos 50 reais que ia mudar o bicho, né? Que hoje é uma onça que está estampado na cédula, para um javali. Valia mais, né? Piadinha, mas não deixa de ser verdade. 50 reais algum tempo atrás valia muita coisa. Hoje em dia, você já não compra mais tanto quanto. Por quê? Porque existe essa... todo ano tem uma inflação no Brasil. O país, até como sistema de formar dívida e tal, imprime, inflaciona a moeda e cada vez mais a moeda vai valer menos. O Bitcoin é o contrário, cada vez ele vai valer mais, porque cada vez é mais escasso. Okay? Então por isso que a gente diz que o Bitcoin é uma moeda inflacionária, ao contrário das moedas deflacionárias que temos hoje. Real, dólar, euro, enfim, são todas moedas deflacionárias. Com o tempo elas vão valendo menos. Tem umas que vão valendo muito menos, que é igual ao real, ou a gente pode ver também os absurdos feitos, por exemplo, na Venezuela, que cada vez vale menos, 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 menos. Então, um caminhão hoje de dinheiro não vale quase nada de dinheiro. É mais fácil você usar o teu dinheiro para ir ao banheiro do que comprar papel higiênico, porque o volume de notas não serve para porcaria nenhuma. O volume de notas gigantesco não compra um papel higiênico. Então, isso, claro, ele veio a partir do governo imprimindo dinheiro, usando as empresas estatais para malefício da população, benefício do poder próprio de quem está governando. E dessa forma, uma moeda descentralizada igual o Bitcoin previne todos esses problemas. Ok, continuando então numa visão geral do Bitcoin. Não é possível você ter uma cédula ou moeda de Bitcoin no bolso. A moeda existe apenas na forma digital e todas as transações realizadas com Bitcoins só são possíveis com o intermédio da internet e de um sistema de rede de computadores. Para isso, você precisa ter uma carteira digital e usar serviços de corretoras que se encarregam de enviar e receber os Bitcoins conforme você negocia na rede. A criação de Bitcoins é realizado num processo que se convencionou chamar de mineração.
que são computadores, vou colocar aqui, hoje em dia mais poderosos, especializados a fazerem isso, né? Rodam um software que executa milhões de cálculos matemáticos por segundo na esperança de gerar a moeda. Esses cálculos usam criptografia como forma de proteção da rede e dão ao Bitcoin e às outras moedas virtuais esse termo de criptomoeda. Para evitar que a inflação corroa o valor da moeda, o Bitcoin tem um mecanismo que sozinho aumenta a complexidade do processo de mineração para evitar que, de uma hora para outra, vários mineradores consigam gerar quantidades grandes de moeda. Se isso ocorresse por conta das leis da economia, a moeda perderia o valor, já que com o esforço concentrado de empresas especializadas em explorar bitcoins, a oferta seria bem maior que a demanda do preço da criptomoeda. E o preço dela cairia. Na prática, isso significa que, com o passar do tempo, gerar bitcoins se torna cada vez mais difícil. Isso explica também porque hoje em dia é inviável minerar bitcoins com computadores simples, computadores que a gente tem em casa. Ok? Você leva anos, literalmente, para gerar uma única moeda. Algo que torna impraticável, improdutivo, em visão dos custos da energia elétrica que você ia deixar o teu computador gerando, rodando para gerar criptomoeda. Isso não seria possível. Ok? O valor do Bitcoin oscila hoje em dia de acordo com a demanda da moeda no mercado, seguindo mais ou menos as mesmas relações de causa e efeito que fazem com que o valor da bolsa de valores ou o dólar varie. Ok? Bom, pessoal, eu imagino que vocês estejam entupidos de dúvidas e perguntas. Então, a partir da próxima aula, nós vamos entender como que esse negócio chamado Bitcoin foi criado. Nós vamos ver que foi a partir da criptografia. E daí o nome da criptomoeda. Ok? Próxima aula nós falamos.